Boa noite, amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a nossa aula ela vai tratar da correção do caderno, da apostila, na verdade, de vocês, Mundo do Trabalho, dos exercícios que eu passei na segunda folhinha, que é da página 34 a 39, tá bem? Então, a gente volta a falar de biografia. Então, peguem este vídeo onde eu dou as explicações e corrijam a apostila de vocês, tá ok? Bom, então vamos lá. Bom, aqui vocês vão verificar que nós estamos trabalhando com dois textos. Um deles é o poema Autorretrato, de Manuel de Barros, que está na página 35, e Biografia, que também se refere ao Manuel de Barros, mas quem faz a biografia não é ele. A biografia é feita pelo site O Pensador, tá bem? Não foi ele que produziu. As questões 1, 2, 3 que estão na página 34, elas são questões de cunho pessoal. Então, quer dizer, eles vão perguntar se vocês conhecem algum poeta, se vocês têm algum poema na mente deste poeta, né? E como a gente não tá junto para trocar, eu vou dar algumas indicações que são os poetas que eu gosto muito. Então, eu vou de Cora Coralina, que é de uma sensibilidade tremenda. Não é o poeta que cria a poesia, sim a poesia que condiciona o poeta. Carlos Drummond de Andrade, que também é uma coisa absurda no poder da escrita. É dele um poema que fala assim: e agora, José? Que é tão citado, vira e mexe a gente fala, né? Virou até um bordão, né? Porque o José se vê numa situação no poema de Drummond, numa situação muito difícil. E ele vai questionando o José. Seria uma dica, deem uma olhada nesse poema. Mário Quintana, eu gosto tanto de Mário Quintana, porque eu acho que com poucas palavras ele diz tanto, que eu até tenho versos dele tatuado no meu braço, né? Então, Mário Quintana diz: os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. E realmente é, né? E Cecília Meirelles, que é uma professora, né, formada em magistério, tem uma delicadeza, usa as palavras explorando a sua simbologia. E aí ela diz: basta-me um pequeno gesto feito de lonas e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve, né? Então é uma outra indicação. Fiz duas meninas, dois meninos, para que vocês possam escolher aí e aí acharem o poeta preferido. Mas a nossa literatura brasileira apresenta diversos deles. Vinícius de Moraes, que além de poeta, também compositor, músico, né, musicista, já havia falado dele para vocês na sala de aula, também é outra indicação que eu dou, tá bem? Vamos para as questões, continuamos ainda na página 36 com a questão 4A e 4B, falando de situações onde vai exigir de vocês respostas pessoais. Eu apenas vou dar um direcionamento, tá? Então, você acha que o texto cumpriu a função de apresentar Manuel de Barros e contar a história da vida dele? Quer dizer, você saiu do texto satisfeito com o texto? Ou você gostaria mais? Você acha que ele poderia ter ido além? Então, são colocações que você vai ver pensando no que você espera de um texto biográfico. E o que você gostaria de saber que não foi dito, né? Que causou aí a você, de repente, uma insatisfação na resposta dada na 4A. Só não vou me estender muito nessa, porque como é pessoal, eu só dei o direcionamento para vocês, tá bem? Na 4C, ele diz assim, ó, que informações da biografia de Manuel de Barros podem despertar no leitor o interesse pela obra do poeta. Bom, gente, quando a gente começa a ler e ver o estilo dele, o que a gente gostaria de saber? Quando ele escreveu a primeira vez, né? Qual foi a sua primeira publicação? Quais são as obras, né, que ele fez? Já que ele fala do estilo dele de uma maneira, né, dizendo que é tão interessante, que é tão peculiar, que é só dele, né? Que ele apresenta como ninguém o regionalismo. Então aí a gente fica querendo saber, poxa, que obra que será que ele fez? Para que a gente possa ler e se instruir também, né? Aí depois na 4D, você acha que outras biografias de Manuel de Barros
pede, né? Informações, poderiam fornecer informações diferentes ou mais completas sobre a vida do autor? Gente, sempre, né? Então, nenhuma biografia, aí coloca lá, por que as biografias de uma mesma pessoa podem ser diferentes? Justamente porque são pessoas diferentes escrevendo. Então, cada um vai abordar à sua maneira, ao seu estilo, a pesquisa feita. Não é porque a pesquisa é do mesmo autor ou porque aquela pessoa viveu aquilo, quando eu escrevo, eu vou escrever da mesma maneira que a Célia escreve, que a Renata escreve, que o Edson escreve, que a Léo escreve. Então, eu vou mudar, né, o modo de escrever ou de organizar as informações que eu pesquisei são diferentes, porque vão seguir o meu estilo. Isso vai estar muito de acordo com a dica de leitura que eu vou fazer para vocês, de 2 escritores, que é o Inácio de Loyola e a outra escritora, deixa eu só verificar o nome dela, que eu me perdi, que é a Regina, o nome da nossa diretora, tá? Então, nós temos aí, dentro esses 2 escritores, eu peço que vocês assistam o vídeo que eu vou indicar aqui, eles vão tratar o mesmo autor, que eles vão falar de Machado de Assis, mas cada um escreve de uma maneira tão peculiar, quer dizer, tão sua, não é porque o autor é o mesmo que eles vão escrever da mesma maneira, sabe? Aí vamos lá, 4E, copie um trecho do texto que pode demonstrar que ele foi escrito em terceira pessoa. Nós já havíamos falado disso também em sala de aula. Então, onde eu vou verificar isso? Através de pronomes, através de substantivos, através dos verbos. Então, toda vez que ele fala o Manuel, o jovem Manuel, o autor, ele não se coloca no texto. Então, ele não usa a primeira pessoa. Ele sempre fala de uma outra pessoa, ou seja, de uma terceira pessoa. E observem os verbos, ó. Foi morar, então é ele foi morar, ele viajou, ele captou, ele escreveu, tá? Então, todos os verbos também estão na terceira pessoa. Então, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, em enxergar a terceira pessoa dentro do texto. Percebem isso? Aí tá lá, ó. O texto é formado por 7 parágrafos. Parágrafos são conjuntos de frases, né? Então, o conjunto dessas frases mostram o parágrafo e o conjunto de parágrafos formam o texto. Releia o primeiro deles e anote qual tipo de informação se inicia a biografia. Gente, se ele está iniciando um texto, a primeira coisa que ele vai apresentar para a gente é justamente a origem do escritor, né? E a sua formação. Então, o que ele estudou, no que ele trabalhou. Então, ele nasceu onde? E ele estudou o que para se tornar escritor? Então, essas informações são importantes logo no início para eu saber como esse escritor chegou a ser o que ele é, tá? Então, isso ele logo apresenta no primeiro parágrafo. Passando para a página 38, tá lá. Releia um trecho do 5º parágrafo e responda a questão que vem em seguida. Trabalha bastante com a temática da natureza, mais especificamente o Pantanal. Mistura estilos e aborda o termo regional com originalidade. Olha o que a gente vê. Que informações o leitor precisa recuperar? Poxa, de onde ele é? Porque se ele está falando que ele trabalha com a temática da natureza, em específico do Pantanal, saber lá do primeiro parágrafo que ele é nascido em Cuiabá, que é Mato Grosso e que é lá que tem o Pantanal, fica mais fácil para mim entender por que ele é inspirado, né, pelo tema regional, a temática da natureza. Olha esse Pantanal, gente, não é para qualquer pessoa, né? A coisa é linda mesmo, então inspira realmente. E aí tá lá, nesse 5º parágrafo, qual trecho revela o olhar do biógrafo? Então, aquele que escreveu a biografia, onde eu enxergo a presença dele, o que ele pensa sobre o autor, né? O poeta, quando ele diz assim, ó, mistura estilos e aborda o tema regional com originalidade. Isso é como ele vê a obra de Manuel de Barros,
Tudo bem? Então, através dessa expressão, desse pedacinho aqui, eu consigo entender como ele enxerga a obra do poeta. Lembra que eu falei para vocês que eu vou dar essa dica de leitura? Gente, é interessantíssimo ouvir esses dois. Então, vamos lá. Para Inácio de Loyola, Brandão, porque se a gente colocar Inácio de Loyola só para pesquisar, a gente vai chegar em uma outra pessoa. E a Regina, tá? A Regina tem um nome, o sobrenome dela é estrangeiro. Então, deixa eu ver se eu lembro, não vou lembrar ele agora, tá? Mas ela vai ser apresentada nesse videozinho. Eu realmente peço que vocês olhem, tá? É interessante como eles apresentam e como eles falam a importância da biografia, por que eles fazem biografia, e também é interessante entender como os dois, trabalhando na mesma função, vão produzir textos totalmente diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada um deles, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque vale a pena vocês darem uma olhadinha neles aí, tá? Gênero cada vez mais popular, a biografia conta toda ou parte da história de pessoas, ilustres ou não. Muitos biógrafos brasileiros vêm do jornalismo, como Inácio de Loyola Brandão e Regina Etcheverria. Ela escreveu, entre outras, as biografias de Elis Regina, de Cazuza e da mãe menininha do Gantuá. Loyola contou a história de vários empreendedores brasileiros, de Ruth Cardoso e de Santo Inácio, o fundador da Ordem dos Jesuítas. A boa biografia, para mim, é a que chega mais pertinho de explicar o personagem. Mais perto. É muito difícil, porque o ser humano é muito complexo. Então, nas biografias bem escritas, você descobre as fraquezas, as incertezas, as dúvidas, as hesitações. Você pensa que é só você que é inquieto, angustiado. Não, todo mundo é. Eu só escrevo quando eu já li tudo, quando eu já sei tudo, quando eu já compilei todos os dados em copiões. Bom, leio toda a pesquisa. Não são apenas as entrevistas, são, às vezes, recortes de jornal, muitos recortes de jornal. Eu vou buscando esses detalhes do dia a dia, às vezes até de um filme que estava passando na época. Isso aqui tudo eu já tenho. Tem uma cronologia. Vocês conseguem verificar o que eu estou querendo mostrar? Então, nós vamos ter aqui o quê? Esses escritores, eles vão trabalhar muito bem a ideia de colocar a forma de escrever e que não é só escrever, né? A questão do escrever, mas pesquisar, organizar. E vocês viram como cada um entende a biografia à sua maneira? E é justamente por isso que eles vão produzir, mesmo que de uma mesma pessoa, biografias diferentes, tá? Então, isso que é muito interessante. Fica a dica de leitura, eu espero que vocês assistam, é curtinho, não vai tomar muito tempo de vocês, tá ok? Seguindo, olha lá, o que eu quero. Depois que vocês assistirem este vídeo, eu quero que no próprio caderno de vocês, estão vendo aqui, ó, que vocês registrem as suas impressões. Como eu disse para vocês, eles apresentam formas de ver a biografia parecidas, mas cada um à sua maneira, porque o texto biográfico é o mesmo, mas a forma de desenvolver o texto vai respeitar o que eles acreditam, né? O que eles têm como verdade. E no final do vídeo, eu peço essa atenção de vocês, eles vão ter a mesma personagem para escrever. Só que a forma que cada um aborda é muito diferente. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa anotação no caderno. Tudo bem? Mas assistam ao vídeo, ok? Depois, ó, atividade 2 era cronologia, verbos e organização da biografia. Então, o que nós tínhamos aqui? Nesta página, ainda eu tô falando da apostila, tá? Nós não mudamos de matéria. Então, a gente tá o quê? Na página 38 e 39. Então, eu fui colocando, página a página, o que foi me dando de tempo, né? Cronologia é o tempo, então a marcação de datas, os verbos e a organização.
Então, logo no primeiro parágrafo, vocês tinham aí linhas para preencher, eu coloquei nessa tabelinha. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, eu tenho 1916 como data, cronologia e é o nascimento do poeta. No segundo parágrafo, ele coloca em 1937 é a data da publicação do primeiro livro dele. No terceiro parágrafo, eu já vou ter o ano de 1941, que o poeta se formou em Direito, e em 42, mesmo que não é mencionado diretamente, porque ele fala assim, ele fala 41, ele faz essa marcação, mas quando ele vai para o ano de 42, ele coloca assim, no ano seguinte. Então, como bom leitor, eu sei que o ano seguinte é 1942, tá? O autor publica Alface Móvel. No quarto parágrafo, ele vai parar em década, então ele não vai falar de um ano específico. Se é década, ele está falando de 10 anos, né? Então, na década de 1960, o que eu vou ter aí? O poeta foi para o Campo Grande, tá? Em Mato Grosso, e lá passou a viver como fazendeiro. E na década de 1980 a 1990, então olha lá, 10 anos, é o período em que o autor se consagra, né? Que o poeta aí se consagra como um escritor de grande nome, tá bom? Agora, isso foi a correção passada. O que eu vou pedir como tarefa. Então, além de assistir ao vídeo que eu pedi para vocês, eu vou pedir também que vocês resolvam agora. Também não precisa mandar para mim. Vocês vão resolver na própria apostila Mundo do Trabalho. Façam a lápis, depois eu vou fazer uma outra aula corrigindo esses exercícios, tá bom? Aí eu tô colocando também uma dica de leitura, na verdade é de audição, viu, gente? Porque são músicas, um compilado, uma organização de várias músicas do Dorival Caymmi, né? Um baiano delicioso que escreve como ninguém, retrata as delícias da Bahia na sua música. Então eu vou deixar aqui também mais uma dica de leitura. Vamos para, porque eu não consigo só falar para vocês. Olha aqui, ó. Falei do quem ouve desde menino aprende a acreditar que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece, e além de tudo, a voz é uma delícia, né, gente? Morre de medo e vontade. Todas essas indicações que a professora está dando aqui é para que vocês ampliem o repertório de vocês. Então, o que é interessante? Que a gente não só fale desses autores, que a gente também os conheça através da obra que eles produziram. Então, são várias músicas que estão ali, peguem para ouvir, né? A gente acaba aí tendo um crescimento cultural muito grande. E aí, quando se é falado, a gente não fica boiando na história porque não conhecemos, entendem? Então, ó, a tarefa de vocês agora é resolver os exercícios da página 40 à página 43, apenas na apostila, tá bem? A nossa aula termina por aqui. Um grande beijo a vocês, sinto muita saudade e se Deus quiser, logo a gente vai estar próximo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.